né, gravar a nossa aula. É, bem na medida do possível, é verdade. Mas a gente também tem que, por um outro lado, cultivar esse bem-estar nosso mental, né? Porque senão as coisas não andam, né? Mas vamos embora, vamos começar porque eu já estou levemente atrasada. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. Até me preparei aqui, né? Você já para? Até me preparei aqui para falar sobre esse assunto maravilhoso que é planejamento. Vamos lá. Vocês estão animados para falar sobre planejamento? Então, planejamento. Não, volta só para que é planejamento, produção e administração de verba, né? O nosso tema de hoje. Na verdade, hoje, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de fazer nada aqui. Tá gravando, tá tudo certo. Tá. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre isso, mas esse assunto vai ser hoje e na quarta-feira, né? Porque, na verdade, são assuntos integrados. O assunto de quarta-feira é orçamento, produção e orçamento. Então, acaba que é tudo muito junto, tudo muito dentro do mesmo assunto, né? A gente vai entender como que é isso. Aí a gente pode seguir agora. Por que falar sobre planejamento, produção, administração de verba num workshop de figurino, né? A gente conversou da última vez até sobre isso, né? Um pouco sobre isso, como que os cursos, as oficinas, o workshop, de um modo geral, sempre falam, sempre colocam o assunto, o tema, moda, figurino, sempre no lugar do glamour, da estética, justamente porque é o resultado final, que o nosso trabalho realmente é com estética. A gente vai criar alguma coisa para embelezar ou para contar uma história, certo? Só que antes desse resultado final, existe todo um processo, existe todo um planejamento, existe uma captação de verba, existe uma administração dessa verba, existe o entendimento das possibilidades que se tem ao ao receber uma verba, entender o que você pode fazer com aquilo. Então, na verdade, a gente precisa entender o planejamento, né? A gente precisa entender como planejar, o pensamento estratégico, o pensamento de planificação mesmo, pensamento de orçamento, como cobrar, como não cobrar. E isso, do meu ponto de vista, e eu nem sei se isso é uma opinião, porque eu realmente acredito que faça parte da etapa do figurino, de um dos processos. Porque quando a gente vai elaborar, vai criar alguma coisa, você tem que ter todo um pensamento de como você vai fazer aquilo. E o como, partindo também se você vai ter verbo ou não. Tendo verbo ou não, você vai criar coisas diferentes, que obras, criações que vão te exigir mais ou menos. Então, assim, a gente não pode tirar do entendimento de processos de criação de figurino o planejamento, a produção e o orçamento, porque isso faz parte. Até para você estar livre para ficar pensando e sonhando, e desenhando, enlouquecendo, né? Que é isso que a gente quer fazer. Você precisa saber se você tem verba, porque tendo verba, de repente, sim, você vai poder estar lá sentada, desenhando um croquis, sabe? Pensando, sem pensar que será que vai ter dinheiro para o tecido? Será que vai ter dinheiro para o meu transporte até chegar a tal lugar para poder comprar o tecido? Então, então, essa é a importância de falar sobre isso. E aí aqui eu coloquei assim, muitas vezes uma proposta de trabalho vem com uma demanda de orçamento. E para fazer um orçamento, é preciso ter noção dos processos que serão aplicados para a criação do figurino, a ideia, a projeção de gastos com a pré-produção
produção e pós-produção. Ou seja, é importante ter noção de planejamento, produção e administração de verba. Podemos seguir. Próximo. E não está indo, não está querendo. Então, antes de vislumbrar a criação de um figurino por completo, é necessário entender os processos, o tempo de cada ação, os prazos, os gastos com essa verba. Pode seguir. E aí, então, quando a gente fala de planejamento, como eu falei anteriormente, não tem como eu falar de planejamento sem falar de produção, sem falar de administração de verba, porque está tudo integrado. Então, faz parte. Até coloquei essa imagem porque a verdade é que, por um lado, o ser artista, né, nunca passou não, né? Sempre passa por esse lugar da burocracia e tudo mais, mas não é muito que a gente gosta, né? A gente gosta de criar, de pintar, de desenhar, de pegar uma calça, cortar, inventar, recriar, reinventar. A parte mais burocrática, mais cartesiana da coisa é bem complexo. Não para todos os artistas, todos os figurinistas ou diretores de arte, mas uma grande maioria, assim, por uma questão de educação mesmo. Mas vamos seguir. E aí eu coloquei algumas questões aqui para pensar. Será que vai valer a pena fazer esse trabalho? Será que o valor dos gastos com a pré-produção não será maior em relação ao cachê que eu irei receber? Ou seja, será que eu estou pagando para trabalhar? O que eu quero com esse job? O que eu quero com esse trabalho? É parceria? É visibilidade? Então, quando eu coloco essas questões aqui, é que, de alguma maneira, são questões que passam na nossa mente em algum momento, né? Quem já está trabalhando, quem já está no mercado, quem está entrando no mercado, quem está tendo oportunidades, que geralmente aparece uma oportunidade de parceria, sempre tem alguém oferecendo uma parceria em troca de alguma coisa. Então, aqui ninguém está condenando nada, tá? Porque qualquer situação, qualquer tipo e forma de trabalho é importante. Então, não tem problema com isso. Não há problema em fazer parcerias. A questão é, às vezes o mercado, e principalmente o mercado da arte, ele passa muito por esse lugar da parceria, né? A todo momento tem alguém te oferecendo uma parceria, né? Vem aqui, vem fazer um trabalho comigo, só que eu não tenho cachê, eu não tenho como te pagar. E também não tem como te pagar o seu transporte nem sua alimentação, mas eu vou fazer um post com seu trabalho não sei aonde, ou eu vou divulgar seu trabalho. Assim, isso não é errado, não tem nada de errado nisso. A questão é do seu entendimento em relação a isso. Eu quero fazer isso agora? Vou investir nisso. Vou investir o meu tempo e a minha mão de obra, porque eu quero fazer um trabalho, sim, com fulano, e de parceria, eu vou arcar com o meu transporte, a minha alimentação, ou mesmo as roupas que eu vou arranjar, mas vai ser um trabalho legal, eu vou aprender com fulano, porque é uma pessoa que eu admiro, ou eu vou ter mais visibilidade, porque fulano tem uma marca bacana, que não sei o quê. Então, isso assim, é possível, é possível. Eu só coloquei essas questões porque, às vezes, a todo momento a gente é bombardeado com convites de parceria. E a gente está falando aqui sobre processos de criação de figurino, a gente está falando sobre a profissão, né, o ofício de figurinista, e entendendo que é um ofício, é um trabalho, que em algum momento ele vai ser remunerado.
é uma troca. Então, a gente não está falando simplesmente sobre esse lugar, dessa imagem desse artista contemplativo que está em casa, tranquilo, né? Não está precisando de nada, né? Porque já deve estar, a conta está ótima, ok, está no verde, e aí lá, vamos fazer uma parceria? Ok, beleza. Se tá assim, tá ótimo. Se não tá, aí a gente tem que começar a pensar, né? Em que lugar que eu quero realmente fazer uma parceria, que vai valer a pena para mim. Porque é sobre o seu protagonismo em relação ao trabalho, né? Sobre aceitar tudo que vem. Então, essas perguntas são só para instigar mesmo o pensamento, porque muitas vezes a gente se empolga, porque é óbvio que a gente quer fazer todos os trabalhos do mundo, óbvio que a gente quer mostrar que a gente é muito, né, muito bom no que faz, só que tem que escolher também. Estou até adiantando um assunto que é mais para frente, mas isso é muito importante entender isso. Por isso que eu já coloquei essa pimenta aqui, porque é importante. Então, vamos seguir. E aí, quando eu trago a questão do planejamento, eu trago dois tipos de planejamento. Um é o planejamento de custos do figurino, quer dizer, o que eu preciso para realizar esse figurino? Quais são as ações e os custos dessas ações que eu vou determinar para o meu figurino? E um segundo planejamento seria como um panorama visual dos figurinos. Então, seria uma espécie de controle de figurino, sabe? Uma planilha em que eu consiga ver todas as cenas, ter as informações de todas as cenas, de todos os personagens e todos os figurinos, para justamente ter um panorama visual, como se eu estivesse de fora, sabe? Olhando assim, olhando de cima. Pô, cena 1, eu tenho o personagem principal que vai estar com numa aglomeração, vamos dizer assim, ou é um personagem que vai estar junto da família, uma cena que ele está junto com a família, e ele precisa se destacar daquela família, de alguma maneira. Então, é ter esse entendimento visual, até uma coisa que a Natália falou, ela falou, eu vou até, mais tarde eu vou mostrar o trabalho dela, do clipe, acho que foi a Natália que falou, que ela construiu os figurinos, né, criou os figurinos, mas num dado momento ela sentiu, não sei se foi a Natália ou a Amanda, estou um pouco agora, fugiu a minha memória, mas que em determinado momento ela achou que deveria ter mais sintonia entre eles, entre os personagens. Então, seria uma espécie de... Essa planilha seria uma espécie de controle visual, que a gente pode fazer isso tanto com planilha quanto com desenhos e fotografias. Mas a gente vai entender por que da planilha também, eu vou explicar. Pode seguir. Então, quando a gente fala de planejamento de custos para a realização do figurino, o que eu estou querendo dizer? O que eu preciso para realizar o figurino? Quais são as decisões, ações e os seus custos? Então, quando eu, por exemplo, já aceitei o trabalho, já estou dentro do projeto, eu já tive o entendimento do que é esse projeto e já determinei que eu quero trabalhar com peças de brechó, então eu vou separar uma parte dessa verba para comprar peças de brechó, ou vou alugar um figurino, sim, um acervo específico, que eu já sei, que já fiz uma pesquisa de todos os acervos, que tem o que eu estou querendo, ou comprar tecido e mandar para a costureira, porque é um figurino que tem que ser criado do zero. Então, já determinei que isso vai acontecer, já tem uma costureira parceira que está ali e que já sabe de prazo, que tem que ser rápido, que tem que ser, sei lá, daqui a 2 dias, sei. Então, já comprei o tecido, então é a ação de comprar esse tecido, de entender qual é o valor do serviço da costureira, né? E é isso. Ou seja, pesquisar valores de tecidos do serviço da costureira, pesquisar quanto que você vai gastar na compra em brechó, quais brechós você vai
quais acervos você vai. Então, esse primeiro planejamento que eu quero falar com vocês é sobre isso, é um planejamento desses custos, é um levantamento de tudo que você vai precisar fazer para realizar esse figurino, para concretizar, tirar ele do papel. Porque você já desenhou, fato. Você já sabe, já desenhou, já pesquisou, mas agora você precisa tornar ele real. Ele precisa sair do papel. Então, como eu vou fazer isso? Qual a primeira ação? Eu já escolhi que vou costurar, eu já escolhi que metade do figurino vai ser comprado em brechó e eu vou customizar. Eu mesma vou customizar? Quem vai customizar? Ah, não, vai ser outra pessoa. Outra pessoa vai cobrar por esse serviço, provavelmente. Então, vai ser o valor dessa outra pessoa. Então, assim vai. Quando eu falo quais são as decisões, quais são as ações, é isso. É pensar o que eu preciso para realizar, para concretizar e tirar esse figurino do papel. Pode seguir. Próximo. Então, aí aqui eu trouxe um exemplo. Esse exemplo é o seguinte, eu já mostrei um pouco sobre o filme Ibeji, Ibeji, e nesse filme especial eu tive que comprar peças em lojas. Eu geralmente eu uso muito peça de brechó. Só que o brechó tem uma questão, você não tem nota, né? E nesse trabalho em especial, eu tinha que fazer uma prestação de contas muito minuciosa. Isso, a produção veio até mim e de início já falou, olha, Maíra, como é que você vai trabalhar? Como é que vai ser esse trabalho? Ah, eu estou pensando em fazer assim, assim, assado. Ok. Só que você precisa, a produção lá, a direção de arte falou comigo isso, deixou isso brifado desde o início, e depois a produção reforçou com os documentos. A gente precisa, para fazer prestação de contas, porque era um edital específico, você precisa, para fazer essa prestação de contas, da nota DANF. Ah, o que é nota DANF? Tal. Aí foi todo também um processo de entender que nota era essa, enfim. Mas eles precisavam disso. Então, no brechó eu não poderia fazer isso. Eu poderia até pegar num acervo, no meu acervo, caso eu tivesse, sabe? Que sendo meu mesmo está tranquilo, mas no brechó é mais complicado. E acervos também, assim, eles costumam até emitir um recibo, fazer um recibo, é muito mais esse trabalho de recibo. Mas como era uma coisa muito específica, então falei, bom, vou para as lojas, é isso. E aí eu fiz realmente uma pesquisa, no caso aqui no Rio, eu fui no Saara, das lojas, né, que são lojas mais populares. E até o figurino desse filme é muito esse caminho, essa estética mais popular. De fato, eram roupas que tinham que ter aspectos de velhas mesmo, sabe? Seria maravilhoso comprar no brechó, mas eu não podia fazer isso. Então, a minha decisão, a minha ação foi comprar em loja, e sendo que na pesquisa, antes de comprar, a minha pesquisa já ia perguntando se emitia nota DANF, porque era isso também, tem loja que não emite. Enfim, quer dizer, o correto é emitir, né? Mas aquelas coisas, né, que a gente, às vezes a loja não emite, então é melhor saber antes do que depois chegar, comprei, aí tem que resolver depois, aí é horrível. Então, assim, esse é um exemplo desse planejamento, né? E aí eu queria mostrar para vocês aqui embaixo, nesse link, como é que eu fiz. Isso é uma planilha. Então, tá vendo? Aqui eu fiz um levantamento, porque parte do figurino, de fato, foi comprado em loja, mas tinha aquele figurino que eu falei desde o início, que era um figurino que era uma túnica, uma calça para os dois meninos,
que era um figurino muito simbólico durante a história do filme. E ele precisava ser feito, eu não ia conseguir achar aquilo daquele tamanho, então eu desenhei e mandei para a costureira. Só que antes disso eu precisei fazer um levantamento de tecidos, quais seriam os melhores tecidos, quais eram os valores, né, quanto que estava o metro, qual a forma de pagamento, aí assim vai. Eu coloquei caçula, tricoline, papapá, aí lá embaixo. Aí, além do figurino deles que tinha que ser feito, tinha o figurino da avó, que tinha um detalhe que eu queria comprar diferente. Eu estava pensando que tinha que ter uma amarração, né? Aí eu tinha pesquisado uma lese, que era uma lese lilás, eu não sei se eu cheguei a botar foto. Uma lese, percal, crepe. Então eu fiz a pesquisa. E embaixo você vê, tem o valor do serviço da costureira, né? E ali eu já tinha mais ou menos uma ideia, né? Por conta das mudanças do figurino, é aquilo que eu falei com vocês. Era um figurino que aparecia em vários momentos de formas diferentes. E como no cinema, em especial, falando do cinema, às vezes você começa a gravar pela última cena. E na última cena ele já está com aquele figurino cortado, sujo e, enfim, não dá para você aproveitar, pegar o mesmo figurino e usar a vida inteira até contar uma história. Você já tem que ter um figurino cortado, sujo e manchado, um figurino intacto e um figurino pela metade. Então, é essa história. Você vê que aqui, como eram 2 meninos, tinham as batas que eram incompletas, né? Sem um braço, só tinha uma manga, porque para dar a alusão que a mãe estava costurando ainda, e tem essa cena. E tinha a túnica pronta, tinham duas túnicas prontas, né? Lá, 4 prontas. Porque uma delas, na cena, o ator ia cortar. Então, eu tinha que ter uma extra, entende? Porque se desse errado, tinha que ter mais uma, né? Não tinha como. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, tem que pensar. Por isso que é tão importante a questão da decupagem, entender bastante o roteiro, entender o que vai acontecer, para você entender o que você pode fazer, quer dizer, o que você precisa fazer e ter um plano B, que você precisa se assegurar caso aquilo ali dê errado. Você tem que ter 2 opções, não dá para levar só uma, né? Pode não dar certo. E aí lá embaixo, né, também ainda a pesquisa de tudo. Fiz um levantamento de tudo, mas para saber mesmo levantar os valores do que eu precisaria, né? Se estava caro, se não estava, se estava dentro do orçamento, porque a gente vai olhar isso tudo. No final, será que dá? Não dá? Então vou comprar outro, que às vezes agrada esteticamente, mas não agrada no valor. E é muito essa questão, né? Quando você trabalha com valor X, você tem que trabalhar a sua criatividade dentro daquele valor, né? E entender também o que é prioridade, porque de repente você pode até gastar uma parte do dinheiro, uma maior quantidade, mas com um personagem específico, porque é o personagem que vai aparecer, é o figurino que vai aparecer mais, ou que vai contar uma história. E de repente o outro você já consegue fazer outro tipo de trabalho, pegar emprestado, não sei, pegar no seu próprio acervo, ou entender também das parcerias que você pode ter, né? Essas coisas de produção mesmo. Aí desce, vai descendo, só para a gente ver até o final. Tinha pijama também. Enfim, aqui é realmente um levantamento. Só para vocês entenderem como eu fiz. É mesmo uma lista e botando quem são os personagens, né? O que é a loja, o personagem, se emite a nota. Nesse caso, eu precisei fazer isso porque, caso não emitisse, já ia cortar. Mas aí eu já tinha o entendimento de aonde tinha o quê. Se eu precisasse. E fora que isso aí também, além
de eu ter feito essa planilha, tirei foto de tudo, né? A gente tira foto de tudo. Em produção, quando você... Principalmente em publicidade, né? Mas em filme também você faz isso. Você está fazendo uma pesquisa, você tem que tirar foto da peça, né? Porque você tem que mostrar alguém. De repente, a direção de arte, ou se você está como assistente, mostrar para o figurinista, ou se a figurinista está em dúvida, ou o diretor de arte está em dúvida, e vai tirar uma, sei lá, se for uma coisa muito específica, né? Aí você tira essa dúvida com o diretor, caso seja uma coisa muito específica, sabe, do figurino, porque às vezes tem sei lá, uma cena que começa em cima do figurino e o diretor já tem uma imagem desse figurino. Então é bom tirar a foto, mostrar, né, nesse caso específico, mas é sempre bom ter isso, de certa forma, catalogado, para você, quando precisar, porque às vezes a gente escolhe, né, a gente fala, eu vou comprar a bermuda tactel cinza-vermelho. Cinza e vermelho, que tem na loja Citycol. Mas aí você chega no dia, não tem mais, acabou. Mas aí você sabe que tem uma outra, você visualmente já viu a foto, não, essa lilás pode servir, enfim, pode ser boa. Então, é isso, é se cercar dessa informação de todas as maneiras. E quanto mais organizado você for, melhor ainda, é melhor para você, na verdade. Para o outro também, para todo mundo que trabalhar com você, mas para você é um grande alívio, tá? A gente já pode sair dessa página. A planilha parece, sim, às vezes parece meio chata, né? Não sei o quê, fazer planilha. Não, esse foi o modelo que eu fiz, mas assim, cada um pode fazer do jeito que for melhor, sabe? Não tem acho que não tem um jeito certo. O importante é ter as informações ali e que seja fácil de ver, de entender para quem é essa pesquisa, que personagem é esse. Aí você consegue ter uma dinâmica mais fácil, né? Agora vamos para outra página. Então, aí continuemos ainda falando desse planejamento de custos. Esse é um item que eu gosto de falar, porque a gente esquece, né? A gente às vezes esquece disso. Principalmente quando quando tem a solicitação de um orçamento, você precisa fazer o orçamento, né? Por exemplo, um produtor chegou até você e falou, olha, eu preciso trabalhar com você e tal, não sei o quê, eu tenho um projeto incrível. Aí te apresenta todo o projeto. Olha, incrível, é lindo, é maravilhoso, tem esse conceito, afrofuturista, não sei o quê, e você, né, se encantou. Maravilha. Só que aí no final ele fala, mas eu preciso que você faça um orçamento. Aí pronto, aí você já fica meio assim, pô, né? Porque assim, é óbvio que é bom quando a pessoa já chega, olha, esse é meu projeto, eu tenho esse valor disponível para o figurino, para a verba de figurino, e tem esse valor para o seu cachê. Você aceita ou não, é mais fácil. Você pensa, bom, tá bom, não tá? Aí é uma questão do seu pensamento, do que você acredita, do que você tá vendo ali, sentindo se vale a pena ou não. Mas quando te pede orçamento, é aí que fica muito mais difícil, né? Porque você tem que pensar em muitas coisas. Você não pode pensar só no figurino. E é sempre sobre uma ideia, porque você acabou de conhecer o projeto, você sabe, assim, poucas coisas, né, sobre o projeto. Você sabe o conceito, mas isso a gente vai falar mais em orçamento, né? Como pensar isso, mas sempre, na maioria das vezes, quando você vai fazer um orçamento, você pensa muito mais sobre como que você criaria aquele figurino, né? Se você ia gastar com costura ou em brechó, né? Assim, claro, entendendo qual o conceito daquele figurino, daquele projeto. Em cima disso, você já tem uma média, né? Então você fala, pô, então eu vou ter que costurar e a costureira cobra tanto, então mais ou menos esse é o valor, tal, e o valor de produção. Só que a gente não pensa na pré-produção, a gente não pensa que antes disso a gente pesquisa, a gente anda, a gente pega um ônibus,
né? Às vezes a gente pega um ônibus, às vezes a gente pode pegar também um carro, a gente pode pegar um táxi, que seja. É um gasto. É tudo sobre gastar, né? E a gente se alimenta também. Olha que maravilha, a gente se alimenta. Então, só que quando a gente vai fazer um orçamento, muitas vezes a gente vai esquecendo, vai deixando, não. Você não lembra na hora, porque você está tão preocupado em fazer um orçamento e também que esse orçamento seja aceito, que você vai esquecendo, mas isso é extremamente importante. Então, planejamento de custos para pré-produção. Fora as decisões em relação ao figurino em si, quando entramos num job, no trabalho, em que concordamos em receber somente o cachê, ou que se trata de uma parceria, assumimos não só o cargo, como também os encargos, ou seja, os gastos com alimentação e transporte. Tendo isso em vista, é imprescindível fazer um trabalho de base, né? Internet, contatos, telefone, parcerias, né? Já que já assumimos que assumimos os gastos com alimentação e transporte, que hoje em dia, se a gente for parar para pensar economicamente, é muito caro o transporte. Você se locomover de A a B é extremamente caro, tá? Isso tudo tem que ser muito pensado. Então, a gente está falando sobre planejamento disso, sim. É entender, bom, eu vou fazer esse trabalho, vou fazer esse projeto, então a minha pré-produção vai ter 3 dias, eu vou gastar 3 dias. Por quê? Aí você já sabe. E antes disso, óbvio, você está ali pesquisando na internet, já acionou parceria, já viu, já pediu foto do que você está querendo para fulano, se fulano tem, se não... Tudo que você pode fazer de base para te adiantar já é meio caminho andado. Porque quando você for, vai ser só certeira. Isso é uma coisa que, assim, é muito mais rápido, né? Quem trabalha com publicidade é muito assim, você já aciona, já viu, já falou, já tem a parceria. Não, a gente não passei ainda não, Bárbara. Você aciona, você já tem a parceria, né? É, você aciona as parcerias para te ajudar, para você não perder muito tempo na rua procurando, gastando dinheiro. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, porque tem, a gente está falando aqui de trabalhos com parceria e trabalhos que não dão esse suporte. Então, a gente tem que pensar nisso também, pensar é, em otimizar o nosso trabalho, sabe? É claro que às vezes é óbvio que é bom ficar andando, quando você tem tempo, né? Entra numa loja, entra noutra, mas quando não, você já tem que ir com tudo muito esquematizado. É claro que às vezes você tem que se deixar e se permitir ser tomada pelo acaso, porque o acaso torna muitas coisas possíveis, isso é maravilhoso. Mas, a princípio, você deixa um espaço para o acaso, mas você se planeja antes, né? Então, aqui, tendo isso em vista, é imprescindível fazer um trabalho de base, internet, contatos, telefones, parcerias e planejar quantos dias de pré-produção na rua, né, pesquisando, onde ir, quais são os acervos, lojas ou brechóis, como que vai ser essa logística de movimentação e como e quando desproduzir, porque isso é uma coisa também que às vezes as pessoas não pensam, né? Assim, às vezes até pensa para a produção, mas não pensa a desprodução, que você tem que devolver, você tem que voltar lá no acervo, ou no brechó não que você comprou, mas no acervo, ou, sei lá, alguém que você pediu alguma coisa emprestada, você vai ter que devolver. Então, se você vai devolver, você vai se locomover, você vai gastar, sim, uma porcentagem dessa verba de produção, né? Ou da sua própria verba, mas você tem que ter esse entendimento desse gasto. E, principalmente, eu friso muito na questão do orçamento, porque quando é você que está fazendo orçamento, você já tem que estar pensando nisso, tá? Você já tem que minimamente olhar assim e entender como administrar essa verba. Quando você já recebe uma verba,
É claro que você já fica ali meio que administrando isso, mas você já tem algo. Quando você não tem, você já tem que prever. Isso é realmente trabalho de produção, né? Pode seguir. Acaba que o figurinista, ele é produtor também, sabe? Aos poucos eu fui vendo isso, porque num primeiro momento a gente acha, só se pensa criador, né? Se pensa, eu sou criador, estou pensando, vislumbrando um figurino. Não, você tem que, quer dizer, também, né? Também, que bom, né? Amém, somos criadores. Mas a gente tem que pensar também com cabeça de produção, o que você pode precisar, como você pode precisar, dessa otimização. É uma mente muito cartesiana, a gente tem que trazer isso para a gente também. Então, o segundo planejamento, né, seria o planejamento visual do figurino. Um panorama visual ou planificado, onde se organiza a trajetória, transições de figurino, relações com a arte, cenografia e ou com os outros personagens. Um controle geral dos figurinos. Por exemplo, quando há muitos personagens em uma cena, nem sempre dá tempo de desenhar ou projetar visualmente a relação do personagem principal com os outros. Então, ter uma planilha de figurino para justamente planificar as peças, as quantidades, como irão entrar as cores, né? Ajuda bastante a ter um domínio maior sobre o todo. Ajuda a entender também, é quase como uma tela, sabe? Eu sempre imagino como uma pintura, sabe? Quando você olha o todo, você pensa, bom, aqui eu vou botar lilás, aqui eu vou botar azul. E esse azul aqui, então, em torno, eu vou colocar cores quentes em torno desse azul, e aqui eu vou colocar um amarelo com lilás, né? De repente a gente pode criar um. Então é pensar nisso, sabe? Eu estou falando de cores, mas a gente pode pensar em elementos também, né? Coisas que você quer, diferenças ou similaridades que você quer colocar para contar essa história. Para visualmente a pessoa, quem estiver recebendo, né, essa imagem, entender de cara o que você está querendo falar com aquilo, né? Sempre buscando, claro, uma integração. Isso tudo são propostas que você pode fazer. Claro que isso sempre vai passar pelo crivo do diretor de arte, mas é pensar nisso nos mínimos detalhes, sabe? Eu estou falando de cores, é uma proposta, mas podem ser outros elementos, sabe? Podem ser coisas bem sutis, mas você vai ter o um entendimento do que você está criando. E isso também é um pouco sobre assinatura também. Mas é claro que a assinatura, eu acho que é um processo que você vai entendendo aos poucos. À medida que você vai trabalhando, você vai entendendo qual é a sua assinatura, o que você gosta de, de trabalhar, de aprofundar, sabe? Aonde a mão pesa mais, sabe? Isso é um entendimento que eu acho que é a longo prazo. Não é assim, do nada, minha assinatura é essa, não é isso. Mas ter esse entendimento do que você pode contribuir, sabe, nesse geralzão, e mesmo que seja nos detalhes, coisas que, sei lá, a maioria não vai ver, mas que vai aparecer. Pode ter certeza que vai aparecer. Se você colocar lá, é um negócio, é um lenço que vem dentro, mas que ele aparece quando a pessoa, sabe? São detalhes. Eu acho que os detalhes fazem muita diferença no trabalho. Pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo que é o seguinte. Esse filme foi um filme que eu fiz no final de 2019, né? É um filme independente, tá? Ainda não foi lançado e conta a história de uma venezuelana que engravida tal, e ela vem para o Brasil para dar uma melhor
qualidade de vida para o filho. E isso, de fato, é uma história real, assim. Tem muitas mulheres venezuelanas que vêm para cá e tem todo o percurso. Isso, de fato, se vocês derem um Google, essa história é muito corriqueira, tá? E aí, a gente fez uma pesquisa visual sobre essas famílias, né? E por que eu trouxe isso aqui como exemplo? Porque nesse filme, em especial, a gente tinha, assim, várias locações, né? Tinha a locação da casa, tinha a locação no meio da estrada, e foi muito pensado esse figurino em relação às cores, porque esse figurino, o figurino, a arte em si, ela é vibrante, né? E tem tudo a ver com o conceito que a gente queria imprimir, o conceito mesmo cultural, né? Então, a gente tinha muito essa coisa das cores e das misturas de textura, de estampas, mas, ao mesmo tempo, tinha uma integração. Então, isso a gente buscou muito nesse figurino. Então, essa primeira imagem, eu só queria destacar mesmo, foi uma busca. Isso aí são processos, tá? Estou mostrando um desenho que eu fiz realmente no início. Foi uma busca, que a minha proposta... Aqui a luz até está estourada, né, eu escaneei o desenho, enfim. Mas era assim, era realmente essa mistura de laranja, era um laranja com vinho e uma estampa, né, floralzinha, era isso. E aí a gente tinha que entender como que isso ia ficar em vários fundos, né, vários cenários. Então tinha um cenário que era ela no meio da rua, no meio do campo, né, chão de barro, né, de terra, o céu azul, ainda tinha o verde da vegetação, da estrada. Então, a gente foi um figurino que foi muito... A gente argumentou muito, porque a gente queria muito trazer essa vibração, essa mistura de cores muito fortes, muito impactantes. E aí, assim, até coloquei fiz esse... Né, tem esse azul aqui em cima, um azul mais claro, um azul mais escuro, verde, um marrom, para entender como que isso ficaria, qual seria o contraste disso. Né? Claro que dá para fazer isso também um desenho feito no iPad, ou mesmo fazer essa combinação. Pode fazer. Eu fiz desenhando à mão mesmo. Mas vocês podem fazer de qualquer forma. Assim. Eu só estou mostrando mesmo essa busca por entender como que aquela cor vai reagir junto com a outra cor. Isso é muito interessante. Assim. Dependendo do filme, dá para você frisar isso. E, de fato, esse filme tem essa leitura assim, em cima dessas cores. Então, eu precisava fazer isso. E isso realmente foi um momento de muita argumentação, porque a diretora, ela não sei, ela não queria comprar muito essa ideia. Ela achava que ia sumir o figurino no meio sabe, que era um barro, né? Era estrada mesmo. Eu lembro da gente debater muito, a gente lutou muito, tá? A gente lutou muito para fazer isso e, no final, ela se convenceu quando no caso desse figurino, eu comprei todo em brechó, né? Era um filme independente, então foi tudo comprado em brechó. Algumas coisas eu adaptei, tinha essa barriga de grávida, teve uma outra barriga de grávida, que eu fiz a barriga de grávida, então teve uma customização que eu fiz, então foi tudo assim. E eu coloquei isso aqui como exemplo, justamente para pensar nesse panorama visual, mas entendendo que ela era uma personagem que tinha uma família. E quem era essa família venezuelana, sabe? Então, quem era ela e quem era a família venezuelana e como que ela se integrava. Então, eu não coloquei a pesquisa toda aqui, mas aqui, essa imagem do lado, já é um pouco da pesquisa que a gente fez, mas tem uma pesquisa visual enorme. Aí vamos passar para a próxima página. Aqui, então, o que eu fiz? A gente está falando desse planejamento visual. Aqui, nesse caso, como a família era
a mãe, o pai e uma criança, né? Tinha a irmã. Era a mãe, o pai, a irmã e tinha uma criança. Eu consegui fazer o desenho, fiz os desenhos para entender o que, que eu queria. Então, pensei, bom, a mãe, vamos trabalhar com uma sobreposição, vestido longo, blusa, fazer uma sobreposição, trazer mais o vermelho, o bordô para ela, mas ainda assim colocar algum tipo de estampa, né, para ter esse contraste, né, porque você vê, na pesquisa tem muito isso, tem blusas lisas, mas tem sempre alguém com uma blusa listrada, de time, que é muito isso, né, da doação, porque as pessoas é, nesse caminho, né, as pessoas mudam, eu imagino que mudar de um país para o outro, sem dinheiro, é quase uma travessia, né, é uma travessia, então você vai perdendo coisas, vai ganhando outras, e aí você acaba que você é uma mistura disso tudo, né, e aí aqui eu trouxe esses croquis justamente para entender, porque eu visualmente eu precisava entender quem ia estar de vermelho, né? A mãe ia estar de vinho, bordô, a irmã já ia vir mais com azul e vermelho, forte, mas em detalhes, mas ainda assim trazendo uma sobreposição, uma mistura. O, o marido, né, o pai, já vinha já com uma sobriedade, né? De um pijama, uma coisa antiga, mas ainda assim era um azul com vermelho, né, pontual aqui, e ela com essa mistura. Então, isso é um panorama visual para entender quem é quem, porque eles iriam se estar juntos em algumas cenas, então eu precisava entender como isso iria funcionar, né? É, aí a gente pode passar para outra página. Aí aqui foi como ficou, né? Essa mistura. Ah, não, não era a irmã, não, era a avó. Agora eu lembrei, tô vendo aqui. Era a avó. Então, assim, esse foi o trabalho final, né? Como que ficou. A casa, você vê, a casa era um azul claro com laranja e tinha um azul royal. Então, era uma mistura de cores, uma provocação e tinha toda essa. Ao mesmo tempo, tinha que ter uma harmonia entre eles, entre a família. Mas, assim, super funcionou. É um trabalho muito vibrante pela cor. Eu trouxe esse exemplo muito mais para falar de um panorama visual, que a gente tem que ter esse entendimento. Às vezes você foca no personagem principal, nas transições desse personagem. Nesse caso, nem tinha, porque era um figurino a vida inteira, né? Do início ao fim do filme. Mas, vamos dizer que fosse um personagem que fizesse transições. Nessa planilha ia ter que ter esse desenvolvimento, né? Bom, agora tá, fulano está com casaco. No segundo momento, fulano está sem casaco e está com outra blusa. Então, essa transição planificada. Claro que ela pode ser desenhada, mas quando você tem muita gente, sei lá, vamos dizer que fosse essa família aí uma multidão, porque tem uma cena que de fato tem ela entra no ônibus e o ônibus tem muita gente, né? Então, eu tive que também pensar como que seriam esses figurantes, quem são essas outras pessoas que estão no ônibus indo embora para o Brasil também, sabe? Quem são essas pessoas? Como elas se vestem? Será que são parecidas com ela ou não? Então, é tentar entender isso, ter esse jogo. Agora a gente pode passar para outra página. E aqui, ai, acabou que não apareceu coisa, mas tudo bem. E aqui é o seguinte, eu trouxe esse filme, na verdade, esse filme ele é recente, até tá faltando parênteses ali. Esse filme é recente, eu fiz agora no final de 2000, minto, tô viajando. Agora, fevereiro de 2021, né, nessa loucura toda e tal. E aqui é um pouco do meu processo, tá?
Eu tô lembrando, porque, na verdade, tinha mais umas imagens aqui que eu tinha completado. Mas tudo bem, tá tranquilo. Enfim, aqui foi um processo inicial. O processo final desse figurino acabou ficando um pouco diferente disso, mas aí eu queria mostrar para vocês o processo, como foi. E essa planilha que a gente vai abrir é em relação a esse filme. Mas o mais importante disso é que eu quero mostrar como é essa planilha. Então, essa planilha é o seguinte. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem. É, não, depois eu respondo, Débora. Depois eu. Ah, entendi. Eu não, vocês estão conseguindo ver bem aí? Só para saber. Diz que sim. Ou diz que sim ou diz que não, né? Até estrear meu óculos aqui, sabe? Só coloquei o óculos porque eu queria mostrar meu óculos. Mentira, tô brincando. Então, é o seguinte, essa planilha é também pequeno. Essa planilha é o seguinte, eu não é nem sobre o conteúdo que tem nela que eu quero mostrar. Eu falei sobre esse último trabalho, mas é um trabalho muito recente. Não tem nem como eu falar muito sobre ele, até porque ele está em produção ainda, está em pós-produção, então nem é tão importante assim eu falar sobre ele. O que eu queria que vocês se atentassem aqui é sobre justamente esse panorama visual, esse controle dos figurinos. O que é importante dessa planilha? Para mim, me ajuda muito, tá? Aqui eu só estou mostrando maneiras de vocês terem controle. Mas é claro, se vocês acharem que é bem melhor desenhar ou fotografar os figurinos e fazer uma apresentação, né, das fotos, vestir o manequim com os figurinos, com todos os figurinos, fazer uma apresentação com as fotos de lado a lado, sabe? É isso, né? Eu estou trazendo uma possibilidade, mas vocês podem criar o que for fácil para vocês, que for melhor para vocês, for facilitar o trabalho, é isso. Então não existe certo ou errado, isso aqui é só um caminho. Como assim? A gente vem falando sobre isso. Isso me ajuda muito porque eu consigo ter um olhar geral sobre. Só vamos chegar só um pouco para a cena, no cantinho, do lado esquerdo, só para eles verem. Então, coloco. Isso serve também para o teatro, tá? Aqui é do audiovisual, filme e tal, mas serve para o teatro também, porque teatro tem cenas, né? Cena um, cena 2. Então, aqui, ó, cena um, descrição da cena. Né? No caso, não tem, mas cena 2, descrição da cena. À noite, muro branco, João canta e dança com dois entregadores. Olha no celular para conferir o endereço de entrega. Tem alguns erros de coisa porque a gente, né, acontece. Mas, enfim. Então, a descrição do que vai ser na cena. Isso está escrito no roteiro. É só uma questão mesmo de você ter um entendimento do que vai acontecer nessa cena. Beleza. Quem são os personagens? João, entregador 1, entregador 2, que a gente não sabe quem é. Quem são. Então, podem ser escolhidos um pouco antes, sei lá, pouco antes não, mas podem não estar definidos desde sempre. Você pode saber um pouco antes, sei lá, um pouco antes, não de começar a gravação, mas não saber com muito tempo de antecedência. Isso pode ser uma questão, né? Porque você precisa arranjar esse figurino no tamanho da pessoa, que é o ideal, ou pensar que pode ser um figurino adaptável. Pensar que pode ser um figurino grande que você ajuste, e dependendo da importância dessa cena, se for mostrar corpo inteiro ou só plano americano, tranquilo, né? Joga lá, é entender a concepção da cena,
entender o que precisa, qual o enquadramento, o que você vai usar aqui. Isso é muito importante, tá? Falando de filme, do audiovisual de modo geral. Entender o que vai ter um enquadramento. Ah, é só plano americano. Beleza, não vou me preocupar tanto com a parte de baixo, mas é óbvio que eu vou pensar nisso, porque de repente pode mudar alguma coisa, né? Alguém pode falar, ih, vamos filmar corpo inteiro porque tá lindo o chão. Aí acabou com você. Não, você tem que ter uma carta na manga. Mas assim, aí voltando à planilha, emoção. Eu achei legal colocar isso aqui, por quê? É porque assim, na verdade essa planilha eu recebi, eu trabalhei primeiro com essa planilha e eu fui modificando, eu fui adicionando coisas que me favoreciam. Na verdade, eu acho que nem tinha emoção, eu que botei. Mas eu acho interessante pensar que, qual a emoção dessa cena? O que eu quero valorizar nela? E pensar a partir dessa emoção, como eu posso manifestá-la, seja na cor da roupa, seja em detalhes desse figurino. Tudo vai depender da concepção do filme, do trabalho. Mas é interessante entender qual é a emoção da cena, para você exagerar em algumas coisas, dosar a mão em outras e equilibrar. Então, é justamente é quase como se fosse um trampolim para a sua criatividade, né? A partir disso, pô, é isso que essa cena quer dizer. Então, peraí, aonde que eu posso, tá? Enfim, aí segue. Aí, tá lá, F, é porque eu coloco F1, F2, o João, no caso, era o primeiro momento que ele apareceria, então, figurino 1. Aí depois tem o figurino 2. Mas, de repente, em outra cena, poderia aparecer o F1 de novo. Então, é uma forma de... É justamente para encaminhar a decupagem, né? Isso aí faz parte da decupagem também. E aí, depois a descrição do figurino, né? O figurino dele já estava determinado, que era uma t-shirt vermelha, a cor dele ia ser vermelho eternamente. Então, ele tinha uma t-shirt vermelha, uma sobrepele, uma calça e um tênis. Isso já estava certo. E uma bolsa carteiro, né? E os outros, a partir dele, comecei a pensar nos outros. Né? Aí eu coloquei essas sugestões, que no final acabaram não sendo isso. Acabou sendo outra coisa. Mas é uma forma de você quantificar mesmo. Que aqui você entende que você vai precisar de 2 t-shirts, de 2 calças, só que uma calça modelo jogging, uma calça e a outra é corta-vento, e 2 tênis. Então, tendo isso na lista, você já consegue entender que da cena tal você precisa disso, 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 e fica tudo muito mais fácil, mesmo que você ainda não saiba que calça é essa, você ainda não tenha pesquisado que calça é essa, você ainda não tenha visto que tênis é esse, como você não sabe quem vai ser o ator, provavelmente você pode pedir emprestado a ele, de repente, ou achar esse tênis em brechó, já que ele só vai aparecer nessa cena. Então, é também entender quem são as prioridades, né? Como que a gente pode fazer isso? Porque esses 2 entregadores são 2 figurantes que vão aparecer só nessa cena. Aí você vai gastar uma verba que já está apertada para comprar 2 tênis que você só vai usar numa cena. Então, é entender isso também. Quais são as prioridades? Será que esse ator, de repente, não tem o tênis? Será que alguém não pode te prestar um tênis do tamanho do pé desse ator? Ou como que você pode, sabe, resolver isso sem ter um gasto muito grande financeiro, né? Pensando que eles só aparecem nessa cena. Então, essa planilha, ela me traz para o chão, sabe? Me traz para uma realidade de entender o que eu preciso, quantificado, né? De entender as relações dos personagens, por exemplo, do personagem principal, no caso João, com o todo, com o grupo, sempre. De que forma eu posso criar interações através da cor,
ou através de outros elementos. Eu consigo entender isso, essas relações. E aí vamos lá mais para o final, que na última cena, a última cena era uma cena de manifestação. Aí você vê tudo assim, né? Era a última cena, essa cena 13, era uma manifestação. Então ia ter um grupo de policiais, né? Estava escrito grupo, né? Acabaram sendo só 2 policiais. Ia ter pessoas que aderiram à manifestação, era uma manifestação, e os entregadores, que era a manifestação sobre os entregadores. Então, como é que eu posso juntar esse grupo, mostrar que eles de fato é uma manifestação, que de fato tem quem são esses entregadores, como que eles vão estar visualmente vestidos, essas pessoas que aderiram, quem são essas pessoas? São estudantes? São pessoas comuns? São pessoas que estavam passando na rua ali, de repente pararam para manifestar também? Então, como eles estão vestidos, né? E esses policiais, né? Vamos usar esse figurino realista? Como que vai ser esse figurino? Então, você consegue ter um panorama geral do que é aquela cena. Quando você entende o que é a cena, você consegue, não, peraí, então vamos colocar pessoas de jeans e camiseta, ou não, vamos colocar assim, ou todo mundo de preto, com não sei o quê. São escolhas, mas você consegue pensar olhando como se estivesse olhando de cima mesmo, como um quadro, como uma pincelada mesmo. Assim, isso me ajudou muito, principalmente quando falando de grupos, né? Mas isso, para um trabalho menor, também é muito interessante, porque você consegue ter o controle do que você precisa, do que você não precisa, sabe? Praticamente, claro que você pode fazer por personagens também, isso também é uma outra técnica, independente dessa planilha, né, geral, fazer uma listagem dos figurinos de cada personagem. Tipo, João vai ter, um enxoval dele é o quê? São 3 calças, 5 blusas. Isso é uma listagem geral por figurino. Mas aqui você consegue ter esse entendimento até das transições do personagem principal, porque ele pode ir mudando. Nesse caso, ele não mudou tanto, ele mudou acho que só uma vez, inclusive. Acho que o figurino dele foi o mesmo quase que a vida toda. Mas poderia ser um trabalho que você pudesse mudar por emoção, ou por trajetória, ou pelo tempo, passando pelas épocas. Então, isso você consegue ter um olhar mais amarrado sobre o todo. Agora a gente pode voltar lá para a página. E aí, assim, dever de casa. Dever de casa. Sobre isso, falando sobre isso também, eu quero propor vocês um exercício de autoconhecimento. Fazer uma lista de 5 com 5 itens, né, para cada questão. Quais são as suas habilidades, né, as habilidades que vocês têm, que são ou podem ser o seu diferencial, e as inabilidades, né, em que você pode melhorar. Então, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, escrevessem para si mesmo, sabe? Pode até mandar para mim, mas eu acho que isso é um exercício, sabe? A gente ter um entendimento das habilidades, das próprias habilidades mesmo. Do que tem, o que eu posso melhorar. Ah, eu costuro, eu faço isso, eu faço aquilo. Para entender aonde está esse diferencial. E as inabilidades, também para entender o que a gente pode melhorar, porque acho que faz parte. A gente hoje está falando aqui de planejamento, e eu acho que é um assunto, eu acho muito pertinente falar sobre isso sempre. Não sei se eu sou das melhores pessoas para falar sobre isso, mas falar sobre isso, principalmente orçamento, que é o que a gente vai falar na quarta-feira, mas é um assunto de extrema importância, assim, quando você
consegue enxergar as coisas além da própria imagem, da criação, que é fantástico, maravilhoso, eu adoro criar, mas quando a gente consegue planificar, quando a gente consegue entender quantidade, se organizar, quanto mais organizado você é, melhor é o seu trabalho para você, tá? Para o outro também, óbvio, mas para você, porque você olha e você entende o que você vai precisar, você consegue se calcar também do que pode dar errado, você pensa nisso antes, você consegue fazer um orçamento que te valorize, né? Que valorize o seu trabalho, e é isso também, para você ter um entendimento de um orçamento que valorize o seu trabalho, você precisa entender qual é o seu trabalho, você precisa entender qual é o valor dele, né? Você precisa entender sobre as suas potências dentro disso tudo, porque às vezes a gente está numa máquina do fazer constante, porque a gente faz, a gente sabe que faz, mas e aí? De que forma você está contribuindo de fato? O que você está fazendo? Está fazendo muito, mas e aí? O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Qual o sentido disso? Sabe? Então, entender, parar e pensar sobre isso é importante para esse processo também. E principalmente para a gente começar a pensar sobre o orçamento. Porque quando a gente fala de orçamento, passa por outras questões, sabe? O orçamento não é só sobre números. Essa é a grande questão. Acho que a grande questão do orçamento é que não é só sobre números. Se fosse só número, beleza. Você jogava um número lá, ok. Mas não, passa por uma educação que a gente teve, por crenças, pela dificuldade de fazer, de escrever o orçamento, pela dificuldade de pensar o valor, né? Da sua própria mão de obra, de pensar, de valorizar mesmo. Então, a gente tem que ir desconstruindo isso, né? Para quando chegar e tiver que fazer um orçamento, entender o que você pode cobrar e por que você pode cobrar aquilo, né? Falei muito, né, gente? Que você... Falem para mim o que vocês estão achando, dúvidas. Vamos. Amanda, ou fale-me. É a Natália. Eu fiquei um pouco em dúvida, assim. Eu fiquei pensando numa realidade. Quando você falou, quando alguém pede um orçamento. Isso nunca aconteceu comigo. E eu fiquei, meu Deus, se alguém me pedir um orçamento, eu não faço ideia do que escrever. E aí, porque eu fico pensando, como que eu vou passar um preço se eu não sei qual é o orçamento daquele projeto? Tipo, costuma ter esse diálogo, falar, olha, um baixo orçamento, ou não sei, porque acho que isso varia muito, né? Olha, costuma ter sim esse papo. Muitas vezes a pessoa chega, até essa coisa da parceria mesmo, a pessoa chega, olha, nossa, você é incrível, esse trabalho é maravilhoso e tal. Entra no meu projeto, aí fala do projeto todo, aí você fica encantada. Aí no final ele fala, bom, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho verba, é, mas eu posso, sei lá, não sei, te oferecer uma postagem, não sei aonde. Não sei, isso depende muito óbvio, de quem está te chamando. Mas, sei lá, fazer um clipe, às vezes até o Paulo da última vez ele falou que pelo menos a verba de produção não tinha. A verba de produção não tinha. Então, às vezes acontece isso. Isso é muito comum, a verdade. Eu estou trazendo aqui porque é comum. E em algum momento, quando você estiver ali, vai acontecer. Isso não é nada assim de novo, não estou inventando nada. Mas, lá, o Paulo falou, não tive verba de nada. Mas, assim, é você entender também se vale a pena para você, porque às vezes vale a pena, às vezes, pô, vai um trabalho incrível, com uma pessoa incrível, que você vai tirar alguma coisa dali, bacana.
é isso, é assumir, vou fazer sim e vou arcar com isso, porque é um investimento que eu estou dando para mim, né? Então, é assumir isso e ter uma outra compreensão. Agora, quando você realmente, alguém te apresenta um projeto e fala, olha, eu tenho esse projeto aqui, mas e quanto que você cobra para fazer isso? Não, e às vezes a pessoa nem te dá detalhes, não. Fala assim, ah, não, sei lá, é um figurino. Vou responder só uma coisa antes de continuar. Gente, manda por e-mail. Manda por e-mail essas respostas. Pode mandar por e-mail, tá? Voltando. E aí, a pessoa nem te fala muito sobre, não. Ela fala assim, na verdade, você só vai ter um personagem. Só vai ter um personagem. Tal. Mas você não sabe, você precisa saber qual o roteiro, quem é essa personagem, que época. É só uma pessoa, mas tem transição, né, de época, ou tem transição de figurino, né, porque ela pode mudar de figurino, ou pode ser um figurino que se transforma. E isso aí muda a quantidade de trabalho que você vai exercer, né? Porque se é um figurino que muda, né, ou ele vai sendo tirado em camadas, eu preciso entender o que é isso, ou se é um figurino que muda por conta da modelagem, eu preciso entender que eu vou ter um trabalho de modelagem aí, nesse figurino. E que trabalho é isso? Aí já é um outro, pensando assim, planificadamente, pensando em trabalho, pensando em processos, pensando em custo, é outro custo. Então, na verdade, você tem que tirar da pessoa e perguntando, tá, beleza, gostei muito do trabalho, ok, bacana, mas são quantos personagens? Ah, são 10. Ah, são 10? Oh, que maravilha. Mas é só um figurino? A peça inteira? Ou, enfim, que seja. Geralmente, quando se trata de filme, assim, você consegue ter uma noção muito maior. É tudo muito mais claro. Quando se fala de peça, que às vezes tem essas... É muito solto, fica muito solto. Também não sei se é pelas minhas experiências, tá? Se alguém tiver outra experiência em relação a isso, pode falar, porque eu tenho muito essa vivência da pessoa falar, ah, não, são 10 peças. Ah, ok, são 10 pessoas, né? Então, tem transição de tempo? Ah, tem 3 momentos. Aí você tem que ficar. Tá, tudo bem, então me dá um tempo. Te respondo até tal dia. E apurar também todas as informações, né, desse trabalho e tentar entender isso. É sempre esse valor assim, é sempre algo que você tem que pensar numa média que te proteja também, porque se não pode ser muito cravada, vai ser assim, porque se não for daquele jeito, você tem que ter pelo menos uma margem. Então, às vezes é realmente muito complexo. Por isso que assim, quanto mais informação você puder tirar da pessoa, falar, olha, meu amigo, não é assim não, vamos sentar, fazer uma reunião. Vamos conversar. Tem perguntas para fazer. 10, quanto tempo? Qual é o prazo? Quando que vai ser essa peça? Ah, mês que vem. Ah, desculpa. Então, mês que vem, beleza, mês que vem, então vou precisar de 3 costureiras e o valor é tanto. Ai, não, mas é muito caro. Ou então vamos entender o que é isso, o que você quer, sabe? Então, às vezes, você tem que conversar mesmo, tirar da pessoa. Eu tô rindo porque é engraçado. Quer dizer, se não fosse trágico, né? Porque é isso. Gente, tem que chamar a pessoa para a realidade. Não. Amigo, vem cá. É o quê? Semana que vem? Oi? Semana que vem? Não. Então, desculpa, chama outra pessoa que você está acostumado. Porque às vezes eles falam isso também. Ah, não, mas eu estou acostumado a trabalhar com fulano. Então procura fulano, gente. Por que está procurando? Às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de situação, mas só rindo mesmo. Mas é isso, nem sei se te respondi. Respondeu super. É que a gente não tem resposta fixa, né, para isso, né, realmente. Mas uma dúvida outra que surgiu sobre isso. Quando você passa o orçamento, você costuma passar ele detalhado, tipo, preciso, seria isso para o meu cachê, isso para confecção, isso para sei lá o quê, ou você passa um orçamento geral, Não, eu passo considerando detalhado. Eu vou na próxima
A apresentação eu vou colocar como que eu faço orçamento. Que eu geralmente coloco separado, verba de valor da verba, né? Verba de produção e o cachê. Mas aí, assim, se já tiver um entendimento mesmo do que vai ser feito, aí eu vou realmente colocar lá detalhado. Não, para costura é tanto, para não sei o que é tanto. E aí eu vou discriminando mesmo. O ideal é discriminar bastante, porque às vezes o que acontece é que esse ofício é muito sobre uma subjetividade, né? A gente está falando sobre estética, sempre fica naquele lugar que você falou, todo mundo se veste, então todo mundo acha que pode falar sobre. E até falar, não, lá no fulaninho vende mais barato. E depois de você ter feito uma pesquisa enorme, entendendo que, sei lá, no outro é melhor porque tem uma qualidade melhor. Você escolheu o outro porque você pesquisou e optou pelo outro. Não foi porque você estava com preguiça e não fez. Então, às vezes, as pessoas não têm esse olhar porque acham que todo mundo se veste, todo mundo pode falar sobre isso. Só que é extremamente importante. Ih, gente, me perdi total. Comecei a falar, fui falar do outro. Enfim, é extremamente importante esse olhar, né? Mostrar para a pessoa a importância de cada etapa. Ah, é tanto porque vai ter que ir para uma costureira. Eu vou comprar um tecido e o tecido está caro mesmo. Ué, pesquisei em vários lugares, aquela primeira planilha. Todos os tecidos têm esse valor. Para fazer com a metragem que a gente precisa, o ideal, aí você sugere, né? O ideal é usar o percal, porque o percal é maior, é 2 metros, assim, exemplo, né? Porque você vai ter que defender esse orçamento. Eu estou sugerindo o percal porque ele vai dar o efeito do caimento que a gente está pensando, porém, o valor é mais barato, tal, não sei o quê. E defender isso. Por que disso? Ah, mas não tem outra costureira? Bom, ela que aceitou fazer em 2 dias. E o valor dela é esse. Então, você quer isso mesmo? Ou senão a gente bota outra coisa. Então, às vezes, é quase um orçamento educativo. O orçamento tem que vir o máximo de informação possível para a pessoa entender, porque não sei o que as pessoas pensam, se a gente faz mágica, se somos mágicos ao invés de figurinistas, não sei, eu nunca entendo. Mas é isso, é importante detalhar, sim. E aí, falem-me mais dúvidas. É muito complexo, esse é um assunto que... não tem que ficar insegura com isso, não. É um assunto que eu faço questão de trazer porque eu realmente vejo, para mim, assim, pensar sobre isso, acho que, na verdade, eu não estudei sobre isso, né? Eu estudei, assim, óbvio, dentro da faculdade, alguma coisa ou outra, mas não tenho... Até fiz uma pós em marketing que fala, marketing é muito sobre administração, né? Mas não é algo que eu gostava de estudar, né? Não gosto, não sou uma pessoa que gosta de matemática ou dessa coisa toda, mas é extremamente importante. Não é sobre gostar, é sobre ter um entendimento da importância disso para o trabalho e saber se apropriar disso, né? Ter um entendimento que faz parte, que não é desassociado. Estética não está deslocada do resto. Estética está dentro da história, está dentro do planejamento, está dentro de tudo, porque você precisa planejar para criar, né? Você precisa de um material para desenhar, você precisa de comprar um lápis de cor. Para ter um lápis de cor para você desenhar, você precisa comprar, você precisa ter dinheiro. Então, passa muito por esse lugar também, e gosto de falar sobre isso porque passa pelo lugar da valorização também, da desvalorização desse ofício, porque o quanto que a gente fica esvaziado também, sabe? Num lugar esvaziado, sabe? Deslocado.
Mas, enfim, faz parte. Maíra, só compartilhando também inseguranças, o que, na verdade, me deixa mais insegura, assim, é cobrar pelo meu trabalho, tipo, a parte do meu cachê, porque eu nunca sei se é muito, se é pouco, se vai achar que é demais. Tipo, isso realmente me deixa muito, muito. Eu não tenho esse tato ainda, talvez pela minha pouca experiência, mas eu não consigo saber cobrar. Eu não sei cobrar. Eu sempre preciso perguntar para outras pessoas, tipo, você acha que isso aqui é muito? Você acha que é muito pouco? E geralmente eu sempre tenho a tendência de jogar para pouco, por desvalorizar, eu mesma desvalorizar o meu trabalho. Né? Não, e é super compreensível, assim, sabe? Ó, eu sempre passo o valor do cachê e custo do... Sim, é super compreensível, sabe? Eu já tive esse momento também. Não acho fácil cobrar e não acho fácil fazer um orçamento. Não é uma das melhores coisas que eu penso, ai meu Deus, vou sentar aqui e fazer um orçamento. Não acho legal. Mas é sobre esse entendimento também de... Quando eu trago essas perguntas para vocês, é para vocês entenderem também sobre as potências, as potencialidades que vocês têm, sobre entender, a gente falou um pouco até sobre essa busca pela assinatura, né, esse processo de autoconhecimento. Quando você se entende naquele lugar, né, no lugar do figurinista, no lugar é, da direção de arte, você tem que se apropriar daquele lugar, entender qual é o seu caminho naquilo ali. Então, assim, entender o valor daquilo, entender o que você faz e o que você traz de melhor para aquele lugar, é entender também e melhorar esse fazer do orçamento. É entender que quando você faz o orçamento, você, você vai ter que pensar no tempo que você vai ficar costurando, sei lá, para fazer tal figurino. O tempo que você fica pensando, às vezes você não está costurando ainda, mas você está pensando sobre o projeto. Pensando é trabalho. Você está pensando, você está pesquisando, você está desenhando, é um tempo da sua vida. Você ficou o dia inteiro, às vezes uma madrugada inteira. Isso é, isso é pensar qual o valor disso, sabe? Claro que tem gente que, isso a gente vai falar mais na quarta-feira, tem gente que consegue calcular isso muito fácil, né? De pensar, estou gastando a luz, estou gastando isso, estou gastando aquilo. Então, tem essa linha de raciocínio, mas é entender esse hora, como é que é? Custo hora, esqueci como é o termo, mas entender esse gasto, né, de tempo, de que você tem ali, dia de trabalho, né, entender esse tempo esses dias de trabalho e calcular isso. A gente vai falar mais sobre isso, tem formas mais sólidas, vamos dizer assim, porque realmente é difícil, eu também acho difícil, mas entender que você pode Ai, deixa eu ler, fiquei curiosa aqui. Paulo, entendo super esse rolê de colocar nosso valor para baixo, Natália. Mas eu, como stylist, sempre analiso o meu cliente, isso que a gente vai falar. Sempre tem valores pré-definidos, valores de número X de look, quando é emprestado, e de acordo com o perfil dele, qual é o trabalho tal. Posso te explicar melhor? Ótimo. Ah, não, vai explicar melhor no WhatsApp, não, vai explicar aqui. Se quiser explicar na quarta-feira, melhor. Mas se quiser explicar agora, pode explicar. Porque justamente a gente vai falar sobre orçamento e, assim, porque eu não quero falar sobre isso agora, mas se quiser falar, porque eu acho que é o assunto. Eu trabalho muito com coisas, com planilhas do sindicato. Então, é uma base que você pode pegar as planilhas do sindicato, entender. Eu não sei se é do Rio, de São Paulo, não sei de onde, mas assim, cada estado tem lá a sua planilha, entender a planilha do sindicato, que você já tem uma base. E aí, entender quem é o seu cliente. Quem é? É um pequeno, médio porte?
sabe, uma grande empresa, você não vai cobrar o mesmo valor que você cobra. Infelizmente, né, assim, a gente tem que pensar. E aí acaba passando por essa subjetividade, que não é. Por isso que eu acho que é tão difícil, porque, na verdade, você precisa entender quem é o seu cliente, você precisa estabelecer um teto também, do que até onde você pode ir, você pode até baixar, mas tem um limite. Tem um limite que você não vai passar. Então, entender isso, que limite é esse, e aí, para você entender esse limite, você precisa saber o valor do seu trabalho, entender esse processo inicial, e, e a partir disso você consegue elaborar esse valor. Entender que trabalho é esse, determinar essas regras, como o Paulo falou. Existem valores diferentes. Salário mensal dividido. Isso. Também, por favor, explica. Não estou na FIA. Paulo, você quer falar? Porque eu te cortei. Se você quiser. Que aí você explica não só para ela, mas como para todo mundo. Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto mais de orçamento quarta-feira, mas já começa. Tipo, é isso. Tá bom. Boa noite, gente. Tudo bom? Essa parte do orçamento ela é bem chata mesmo. Mas foi na prática entendendo como que funciona o mercado, enfim. Eu tenho um valor base que eu passo. Primeiro que quando alguém entra em contato comigo, eu vejo o perfil da pessoa. Tipo, se é um artista, que é com quem eu trabalho mais. Eu vejo se ele é um artista grande, se ele é um artista pequeno, independente, se tem alguma gravadora, enfim, para entender o que ele vai querer, né, para o trabalho, enfim. E aí eu passo o meu valor, mas aí eu tenho sim um valor base e eu consegui chegar nesse valor, foi uma dica que uma amiga me passou que eu achei muito engraçado, mas é ótimo. Ela falou assim, isso é muito errado, mas ok. Faz um e-mail falso, como se você estivesse fazendo uma cotação. E vai entendendo quanto que os seus colegas de profissão próximos, assim, estão cobrando e como que é o trabalho deles. Então, tem quem cobra um valor alto, mas na hora de produzir um look, ele não cobra a produção desse look, porque meio que já está incluso ali naquele valor dele. Tem quem cobra já o cachê, mais o valor de produção. E aí, depois de receber a resposta desses meus e-mails fakes, eu fui... Isso é muito errado, gente, mas funciona. Eu fui entendendo qual que funcionava melhor para mim, né, com as pessoas com quem eu trabalho. Mas sim, eu tenho um valor base e a partir dele é que eu trabalho. Tipo, esse é um projeto grande, ele vai me demandar, sei lá, um mês de trabalho fixo praticamente para eles. Então eu pego, tipo, eu calculo tudo que eu gasto no mês e tem até uns sites que ajudam a fazer esse tipo de cálculo e é ótimo, gente. É ótimo, facilita uma vida esses sites. Bota o site aí. Pode Depois, deixar. né? Eu acho que Ou eu tenho agora. até uma planilha. Eu vou procurar aqui, aí eu mando. Acho que eu mando no grupo, é mais fácil. Tá bom. Mas é isso, é sobre isso mesmo, é sobre entender como os outros funcionam, ter um teto que você não vai ultrapassar, até aqui você vai. Você vai. Se tiver que diminuir, não vai ultrapassar isso, porque aí você começa a pagar para trabalhar. E aí, se você vai pagar para trabalhar, entender se realmente você quer assumir isso. Livre. Mas eu faço muito isso, né? A Débora botou o link aqui do sindicato. Eu pego a tabela de base, né? Tanto para teatro quanto para cinema, e a partir dali eu entendo, né, qual é o valor e entendo quem é meu cliente. E a partir daí eu acho um meio termo, um meio do caminho,
né? Porque às vezes realmente, como ele falou, é um cliente de pequeno porte ou de médio porte, ou se é grande, aí você joga. Mas, assim, entendo que a gente também tem medo, às vezes, até com o grande, de jogar muito alto, porque a gente não sabe, quando você está assim, né? Não tem esse conhecimento, é difícil mesmo. Se tudo fosse tabelado, seria tudo tão mais fácil. Ah, é isso, é isso. Mas é e não é. Até é tabelado, mas aí depende com quem você trabalha, como você trabalha, aonde você chega, aonde você consegue atravessar. Então, é tudo muito, acaba sendo subjetivo. Infelizmente, né? Poderia ser mais fácil, poderia ser, olha, o preço de tabela é esse. Mas não, você tem sempre que passar por esse lugar e manter. Se é esse valor, é esse valor. Também segurar, também pode ficar. Não. É isso. É isso. E pronto. E se segue. Porque senão. Oi? Débora? Oi, posso falar? Pode. Isso. Então, eu só queria falar aí que eu achei, não é do Rio de Janeiro, mas é uma tabela referencial, e nesse mesmo site tem até um protocolo de manuseio e processos na Covid agora, que eu achei também bem interessante o material. E contar um caso que aconteceu com meu tio, com relação a essa questão de orçamento. Meu tio é um engenheiro super renomado, doutor, assim, super renomado mesmo. E ele foi fazer um orçamento que tinha mais 2 pessoas fazendo orçamento com uma empresa pública e era um trabalho muito grande. E aí ele fez o orçamento dele, ele nunca tinha feito isso, fez o orçamento dele. Aí uma pessoa que trabalhava na empresa falou: fulano, você tá louco? O seu orçamento é 6 vezes menor do que o do resto. Eles não estão querendo te contratar porque eles acham que você não é bom. Porque está tão abaixo do mercado que eles estão achando que você é qualquer coisa, entendeu? Aí ele falou, não, é porque eu não sabia quanto cobrar. Então, também ter uma noção do valor de mercado também é importante, porque o meu tio ele é muito bom profissional, mas ele não tinha noção de quanto cobrar. Porque não é, ele era professor universitário e migrou depois que ele aposentou para o ramo privado. Então, assim, pela falta de experiência dele, ele estava cobrando muito a menos. Então, esse valor referencial de mercado também ajuda muito também nesse sentido, né, Maíra? Não sei se você concorda comigo. Não, super concordo, super concordo. Era o que a gente estava falando aqui, que geralmente era o que eu vou trazer na quarta, eu geralmente pego a tabela do sindicato como base e entendo, né, direciona, claro, a depender desse cliente, se é de pequeno, médio porte, mas tem que ter uma base, porque senão você vai. Porque, de fato, é como o Paulo falou, eu fiz um figurino, não sei, alguém falou, alguém contou uma história num desses trabalhos que hoje a gente não vai conseguir apresentar, que fez um trabalho com R$ 100. É possível? É possível. Super possível. Com R$ 300. Já fiz filme com R$ 300. Mas, assim, várias questões. É possível? É. Mas aí você é um trabalho muito mais desgastante, porque você tem que ser muito mais criativo, né? Você tem que pensar mais, porque gastar R$ 300 num filme com, sei lá, 10 pessoas, com várias transições de figurino, você tem que pensar onde eu vou pegar isso, sei que, aí pega emprestado, aí compra no brechó, aí sei que, você trabalha muito mais. E quando é zero verba, pior ainda, porque você tem que ser super criativo. Então é entender, né? É possível fazer? Mas não é o ideal. Não é o ideal. E aí, para pensar profissionalmente, você tem que sim pensar que se você vai fazer um trabalho, mesmo que seja comprando em brechó, você tem que se cercar desse valor, um valor que te dê margem para você criar também, sabe? Para você pensar melhor naquele figurino. Você vai, mesmo essa questão, mesmo tendo um valor ok de verba, é o seu trabalho que está ali, você está gastando o seu pensamento, você está gastando um tempo, está investindo o tempo da sua vida. Então, assim, é algo que tem que ser valorizado, você está trabalhando naquele projeto, então você tem que pensar nisso. Então, claro, é super importante ter uma base, mas é importante valorizar o trabalho que você faz.
Então, é bom, isso também é uma pesquisa ótima de saber o que os amigos, colegas de trabalho estão fazendo, aonde eles estão indo. Quando eu falo para vocês fazerem essas pesquisas aleatórias, que não são aleatórias, em relação aos profissionais, é saber que caminhos eles estão seguindo, sabe? O que eles estão fazendo, por onde eles trilharam, porque cada um foi por um caminho completamente diferente, mas em algum momento eles se cruzam, eles se encontram e tal, mas cada caminho é muito específico. Então, é interessante observar também o que o outro está fazendo. Isso é observação, né? Isso a gente aprende também na observação. Então, é isso. Acaba que a gente está falando sobre orçamento, a gente está falando sobre planejamento, sobre verba, e tudo passa pela subjetividade, mas, ao mesmo tempo, é um equilíbrio entre a subjetividade, porque você precisa ter um entendimento de quem você é, qual o seu trabalho, seu valor, o valor do seu trabalho, e entendimento de que, sim, isso é monetizado, sim, isso é remunerado, de que forma eu posso me colocar nesse mercado, de que forma eu posso ser valorizado, quer dizer, não posso dar um valor muito baixo, porque vão achar que eu sou qualquer coisa. Ao mesmo tempo, para você jogar muito alto, você tem que entender quem é o cliente, porque, né, você não vai jogar muito alto para um cliente pequeno que ele vai falar, não, tchau, eu vou chamar minha prima que fez moda e vai fazer muito melhor no seu lugar, porque vai acontecer isso. E ele vai falar isso para você. E tudo bem, aí você fala, tá, tudo bem, ok, valeu. Mas é isso, são coisas que você tem que lidar, assim. É tudo muito subjetivo, mas é entender também que é um jogo. Você está ali, você vai para cá, observa, então tem que estar sempre ligado mesmo. Mas eu acho que hoje a gente estourou o tempo, hein? Bom, então, ó, missão para vocês, o exercício, né, que eu passei, podem mandar por e-mail, mandem por e-mail. A gente vai falar sobre isso, a gente vai voltar nisso. Sobre o trabalho, a gente vai achar um momento para mostrar os trabalhos e pincelando e falando sobre as experiências de cada um, né? A gente falou no encontro passado, mas eu acabei não mostrando as imagens, mas eu quero mostrar também para vocês se conhecerem, entendendo também que quem mandou link, eu não sei se quem mandou link, se eu posso mostrar o link do Drive, depois vocês pensem, ou de repente a gente divide com os coleguinhas no chat ou no grupo, porque é interessante, eu queria que vocês se conhecessem um trabalho um do outro, acho que é importante. E aí, aguardem que a gente vai falar sobre orçamento mesmo, um tema maravilhoso que a gente já está falando aqui, mas é isso, faz parte. Tá bom, gente? Obrigada por hoje. E é isso, vamos conversando, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a solução da outra, da vivência da outra, e a gente vai trocando e vai se entendendo. É sobre isso. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todo mundo, foi ótimo. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Beijos. Boa noite, beijo, beijo. Beijo, beijo.